alto, fundo profundo, fundo profundo é o meu amor. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo profundo é o meu amor por ti. Doce, tão doce, alto, tão alto, é o teu amor, é o teu amor, é o teu amor. Doce, doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o seu amor. Em nome do Senhor Jesus. Pai, te glorificamos, Senhor. Adentramos na tua santa e gloriosa presença, Pai. Ó Deus, porque não há outro nome além de ti. Nunca houve, nunca haverá um Deus semelhante a ti. Nós nos alegramos, Senhor, porque estamos no lugar certo. Nós nos alegramos, Jesus, porque a tua presença, Senhor, Deus, a tua presença é muito forte nesse lugar. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é santo, tu és poderoso, tu és eterno, tu és aquele que vive e reina para todo sempre. Por isso glorifico o teu nome uma vez mais nessa noite. Adentra, meu Pai Santo, em cada lar, adentra em cada coração. Toca onde o Senhor, só o Senhor pode tocar. Move onde só o Senhor pode mover. Ó Deus, que nessa noite, Pai, vidas sejam tocadas pelo Teu Espírito. Que nessa noite, Pai, o Senhor visite vidas nessa noite. Deus, traga a ressurreição. Traga o Teu toque poderoso nos corações, Jesus. Deus, engrandece o Teu nome nessa noite, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Te bendizemos, Pai, te glorificamos, Jesus. Sejas bem-vindo, Espírito Santo. Realiza a tua obra nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero cumprimentar a todos os nossos irmãos que estão aí em seus lares, a todos que pertencem aqui ao nosso Ministério Internacional Shalom, nossos irmãos. Quero dizer para vocês que estamos com saudades daquele aperto, daquele abraço fervoroso, daquele carinho que nós precisamos, né? E sintam-se abraçados por nós nesses dias, né? Que Deus continue trabalhando sobre a sua vida, no seu lar, na sua parentela. E você também que vai estar presente aqui, que também não faz parte desse ministério, mas a palavra chegou até você. Eu gostaria muito que você se sentisse nessa noite abraçado pelo Senhor. Receba o toque do Senhor Jesus. E enquanto estivermos aqui, você ouvindo a palavra do Senhor, compartilhe com a sua família, compartilhe com seus irmãos, para que possa chegar ao maior número de pessoas e essas pessoas receberem da parte do Senhor nessa noite o toque vivo do Espírito Santo. Amém? Quero agradecer a todos que fazem parte desse ministério, aos nossos bispos, o bispo Josimar, a bispa Eliana, os nossos pastores Juliano e Ilma, e todos que fazem parte desse ministério, pela essa honra, por essa graça de estarmos aqui nessa noite. Amém? Nessa noite, eu tenho certeza absoluta que Jesus, Ele já preparou algo para os nossos corações. Já preparou algo poderoso para as nossas vidas. Tem uma palavra dos céus para o teu coração nessa noite. Eu gostaria muito que você estivesse atento a tudo que Deus tem a nos comunicar nessa noite para o engrandecimento do seu nome. Podem dar glória a Deus aí no seu lar, chame a sua família e vamos estar sensíveis ao que Deus tem para fazer através, né, do seu Espírito Santo nessa noite. Deus tem colocado em nosso coração, querido, nesses dias, algo muito forte, porque vivemos dias onde é necessário que nós venhamos estar com a nossa fé alicerçada, nós venhamos estar com o nosso coração firme em Deus, para que os propósitos do Senhor se cumpram na nossa vida. E Deus colocou no nosso coração uma palavra, já vem alguns dias colocando isso no nosso coração, e quando recebemos esse convite de estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor, só teve essa confirmação. E a palavra ela se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 4,
versículo 7 e 8. Pega a sua Bíblia aí no seu lar, nos acompanhe. Se você também tem no seu celular, acompanhe, porque é importante a gente ter essa assimilação do que Deus quer falar conosco, amém? Diz bem assim a palavra do Senhor: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém? Queridos, essa palavra ela é muito forte porque fala a respeito de uma trajetória de um homem poderoso em Deus, um servo do Senhor Jesus, que se desprendeu totalmente para servir ao reino de Deus. Se desprendeu de uma forma maravilhosa desde o dia que foi chamado para cumprir a obra do Senhor enquanto ele vivesse aqui nessa terra. E esse relato aqui, escrito nesse livro, nessa carta a Timóteo, que era um dos seus filhos espirituais, Paulo ele se encontrava ali nos seus últimos dias aqui na terra. Paulo estava naquele momento preso em Roma, e ele estava próximo de receber a sua sentença. A sua sentença, porque Paulo estava ali por uma causa, a causa do reino. Paulo ministrou o evangelho de uma maneira tão eficaz que ele sofreu muitas perseguições. E naquele dado momento ele estava preso ali em uma das cadeias ali em Roma. Quando ele escreveu essa carta ao seu filho na fé, Timóteo, aí ele dizia que combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Queridos, é muito interessante nós ouvirmos essa mensagem sobre combate. Quando nós ouvimos essa mensagem sobre combate, nós entendemos que no mundo espiritual que nós nos encontramos, existe uma guerra, existe uma luta, existe um propósito. Paulo ele estava dando menção, queridos, de que a carreira dele foi bem sucedida porque ele teve um bom combate. Teve um bom combate da fé. E ali, queridos, é algo muito poderoso para as nossas vidas, porque nós estamos em um contexto nesses dias de uma certa batalha, de um inimigo invisível. Nós estamos em um contexto onde é necessário que nós venhamos ter essa percepção espiritual de que nós precisamos ser fortes. Nós precisamos ser guerreiros. Nós precisamos combater esse bom combate da fé. E quando nós falamos em combate, nós lembramos que Paulo estava fazendo menção também a uma comparação aos soldados romanos. Aos soldados romanos daquela época. Paulo, nos seus textos, principalmente nesse livro de 2 Timóteo, ele fala algumas vezes acerca desse combate. Ele fala acerca dessa contribuição que nós temos que ter diante das lutas, diante das batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Glória a Jesus. Ele fala sobre isso também, lá no livro de 1 Timóteo 6,12, ele também fala a respeito desse combate. Eu quero estar lendo aqui só para a gente assimilar melhor. 1 Timóteo 6,12, vou ler aqui rapidinho para os irmãos perceberem. Diz assim: a minha boa milícia da fé toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas.
Paulo ele dá ênfase novamente a respeito desse combate da fé. Lá no livro também de 2 Timóteo 2, 3, 4, também ele volta a dar ênfase a isso. 2 Timóteo 2, 3, 4, acompanha aí no celular. Diz assim, a partir do versículo 3: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Amém, queridos? Você está entendendo a dimensão que Deus está falando conosco a respeito dessa palavra? Os soldados que Paulo estava comparando, ele trouxe uma menção de acordo com a militância dos soldados romanos, que iam para a guerra para conquistar, iam para a guerra para poder conquistar territórios, iam para a guerra para poder vencer, e eles iam como verdadeiros guerreiros. Eles iam e enfrentavam as suas batalhas, venciam, enfrentava suas batalhas com as armaduras certas, as armaduras que é necessário para um soldado. E ele pôde entender também que aquela batalha, o exército romano também tinha em alguns momentos da sua trajetória, com os seus gladiadores ali, algumas batalhas, tinham ali algumas lutas que eles faziam entre eles. Eu quero só estar lendo aqui o que realmente quer dizer um combate. Eu escrevi aqui, olha, Paulo faz uma comparação com um exército militar. E ali com seus soldados do Império Romano e nas lutas dos gladiadores. Também significa lutar com dificuldades, perigos e esforço em um extremo zelo. O combate, queridos, ele traz essa menção de nós estarmos nos sacrificando dia após dia em uma batalha, em um esforço sobrenatural, até sobre-humano, porque nós estamos em uma guerra, e se nós desistirmos diante daquela situação, nós podemos ficar no meio do caminho. Nós podemos ficar no meio do caminho e perdermos a nossa própria vida em meio a uma batalha, em meio a uma guerra. E Jesus, Ele está falando conosco nessa noite, para que nós venhamos nos fortalecer de uma forma tão especial na presença do nosso Deus, para que em meio a essa circunstância e outras que possam existir, você também não fique no meio do caminho, você também não pare, você também não desista, você também não deixe de crer que se você foi alistado nesse exército, você tem um general que está lhe cobrindo, você tem alguém pelo qual você recebeu a autorização para poder guerrear, recebeu a autorização para poder militar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nesse contexto, queridos, que Deus está falando conosco nessa hora, é tão imprescindível nós sabermos que tem uma batalha para nós batalharmos nesses dias, que tem uma guerra para nós vencermos nesses dias, que nós temos que tomar uma atenção tão grande a esse respeito. Porque, queridos, Jesus, Ele não nos chamou para que nós venhamos estar desanimados em meio às circunstâncias. Ele não nos chamou para nós ficarmos tristes em meio a uma batalha. Ele não nos chamou para nós ficarmos
pensando se vamos desistir, pensamos se vamos ir à frente, pensamos se vai dar certo ou se não vai dar. Jesus, ele nos chamou para nós estarmos na posição de soldados de Cristo, na posição de guerreiros para militar essa boa militância, combater esse bom combate e realizar a boa obra do Senhor até os últimos dias das nossas vidas. Aí você me pergunta, irmão, mas como eu consigo realizar isso? Mas como eu posso entrar nessa dimensão de um guerreiro, de um soldado de Cristo, batalhando essa boa militância em um mundo onde eu tenho que ser forte, onde eu tenho que ser perseverante, onde eu tenho que ser convicto daquilo que realmente eu sou em Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Existe, queridos, alguns tipos de combates que nós travamos. A partir do momento que eu e você, amado, eu e você decidimos adentrar na presença do nosso Jesus, adentrarmos na presença do nosso Deus, nós passamos agora a sermos alvos. Passamos a sermos alvos do mundo espiritual. Passamos agora a sermos diretamente olhados de outra forma, a qual nós não éramos antes. E se nós passamos a perceber isso, meus queridos, nós vamos entender que precisamos nos colocar nessa posição de guerreiros. Um dos combates que nós temos, que todos nós temos, queridos, está escrito lá no livro de Hebreus 12:4. A Bíblia diz assim: pois agora combateis contra o pecado até o sangue. É um dos combates que todos nós cristãos temos que resistir dia após dia, esse combate contra o pecado, esse combate contra o nosso próprio eu, contra as nossas próprias vontades. Às vezes em situações que chegam até nós desfalecemos e muitas vezes abrimos espaço e nós nos fragilizamos. Esse é um dos combates que nós temos que estar sempre atento. Se é para combatermos até o sangue, queridos, isso quer dizer que nós temos que ter uma resistência tão grande para servir a Deus, uma resistência tão grande para glorificar o nome de Jesus, que nós não vamos ter, de hipótese alguma, nenhum tipo de situação para resistir a isso. Nós vamos sim fazer a vontade do nosso Deus. Um outro tipo de combate está escrito lá em Efésios 6:12. 6:12 diz assim: a nossa luta, o nosso combate não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Porque a nossa luta, queridos, não é contra sangue, não é contra pessoa. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta, queridos, é contra as forças espirituais da maldade que age no mundo espiritual. E se nós não estivermos nessa posição de guerreiros combatendo e tendo esse discernimento em Deus, para nós vivenciarmos coisas tremendas do Senhor, guerreando contra o alvo certo, Talvez você esteja guerreando nesses dias, guerreando contra alguém que lhe olhou de forma diferente. Talvez você esteja guerreando contra aquele patrão que ainda não pôde lhe pagar. Talvez você esteja guerreando porque a situação diante da sua casa, dos seus familiares, estão nesses dias difíceis de lidar. E você não tem guerreado da forma correta, que é combater contra as coisas que estão por detrás dessa desavença, dessa situação complicada no meio da sua família.
Há um combate, queridos. Há um combate, amado, há um combate, querido, há um combate que nós precisamos estar atentos nesses dias. E esse combate, queridos, é algo que nós vamos levar até o último dia, quanto Deus nos permitir aqui nessa terra. Porque, queridos, a Bíblia diz que nessa terra aqui, o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não possam enxergar essa luz, a luz do Evangelho. A luz do Evangelho de Cristo, a luz do Evangelho que traz salvação. A luz do Evangelho que traz cura. A luz do Evangelho que traz solução, que traz restauração, que traz transformação interior. E muitas vezes, queridos, você está lutando contra você mesmo, lutando e resistindo contra algo que Deus quer realizar na sua vida, mas você está lutando de forma errada. E você tem que entender que o único que está querendo impedir que você seja abençoado ou abençoada, meu amado, é o inimigo das nossas almas. Mas tem uma novidade de Deus para você. Tem uma novidade de Deus, tem uma boa nova do Senhor para a sua vida. Ei, queridos, também está escrito na palavra, lá em Mateus 28, está escrito que depois que Jesus ressuscitou, ele veio para os seus discípulos e disse: todo poder é me dado nos céus e na terra. Todo poder é me dado nos céus e na terra. E disse para seus discípulos: ide por todo mundo e pregoai o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê será salvo. A palavra do Senhor diz, queridos, que o Senhor, Ele levou cativo o cativeiro. Levou cativo o cativeiro, o Senhor já fez todas as coisas. E esse é o tempo de nós tomarmos posse da palavra de vida, da palavra de autoridade do Senhor, para lutar no mundo espiritual de maneira correta, para guerrearmos no mundo espiritual da maneira correta. Porque eu quero dizer algo para você: Deus, Ele se importa com a sua vida. Deus, Ele se importa com a sua família. Deus, Ele se importa com a sua situação. Deus, Ele está vendo o teu clamor. Deus, Ele está vendo a tua aflição. Deus, Ele está vendo a tua necessidade. Mas a única coisa que Ele deseja, queridos, é que você tome posse da palavra dEle. Que você tome posse dessas verdades. Que você lute da maneira correta. Porque Deus tem interesse em mudar a circunstância. Deus tem interesse em modificar a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra batalha que nós temos que estar combatendo dia após dia é contra as nossas emoções. Quanta gente hoje em dia fragilizada por conta das suas emoções, por conta da sua razão, das suas razões, dos seus sentimentos. E há um combate entre o seu eu entre o seu eu e a verdade bíblica. Muitas vezes, queridos, para a gente receber algo da parte do Senhor, receber algo da parte de Deus, é necessário a gente quebrar alguns paradigmas, é necessário a gente quebrar alguns preconceitos dentro de nós mesmos. Porque você chega com uma determinada situação e você ouve a palavra de Deus, você ouve as verdades que estão escritas na palavra do Senhor, mas no teu coração você não consegue absorver isso, você não consegue deixar isso centralizar no teu coração para que você seja abençoado, para que você seja abençoada. Todo aquele que se aproxima de Deus, a Bíblia diz, é necessário que tenha fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar ao Senhor.
E nós temos que estar guerreando, batalhando contra o nosso eu, contra os nossos pensamentos, contra as nossas emoções, os nossos sentimentos, que muitas vezes nos enganam e causa bloqueio para o operar do Senhor, causa bloqueio para os milagres do Senhor. Jesus certa vez chegou em uma cidade, Jesus como profeta chegou ali naquela cidade de Cafarnaum, era o local onde ele residia, quando ele estava aqui nessa terra por um tempo. Só porque as pessoas conheciam Jesus, ele não pôde operar os milagres que Jesus operava em outros lugares, porque havia no coração daquelas pessoas incredulidade. E muitas vezes, querido, nós deixamos a razão sobrepor a fé. Deixamos a razão sobrepor a fé. Eu quero dizer para você que está me assistindo hoje, eu não sei quem é você, mas Deus está falando contigo nessa noite. Deus, Ele quer realizar algo poderoso na sua vida. Deus quer realizar um milagre que você está precisando nesses dias. Mas Ele está dizendo, olha, quebra esse bloqueio. Quebra esse bloqueio da sua razão, entre a sua razão e a fé. Porque Jesus, Ele ainda continua realizando maravilhas. Ele ainda continua realizando prodígios nesses dias. Glorificado seja o nome de Jesus. Temos que vivenciar a fé nesses dias, queridos. Esses são os dias de nós manifestarmos a fé no Senhor. São os dias de nós manifestarmos os grandes milagres de Deus. Irmão, como isso? Como eu vou manifestar? Simplesmente crendo. Crendo, a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Se você crê, você verás a glória de Deus. Se você crê, você verá o agir de Deus na sua vida. Você vai ver o agir de Deus na tua família, na vida do teu filho, na vida daquele teu esposo, que você diz, olha, ele não quer nada com Jesus. Mas você já está manifestando a fé. Você está combatendo verdadeiramente da maneira correta. Você está dizendo, Jesus, eu creio que tu podes fazer. Eu creio que o adversário que está agindo na vida dele, no mundo espiritual, ele vai ser derrotado e ele vai estar na tua presença. Você tem dito isso para ele? Deus quer romper obstáculo na sua vida. Deus quer derrubar gigantes na sua vida. Deus quer romper muralhas que estão fazendo divisão entre a bênção que Deus tem para ti e as tuas dúvidas, o teu emocional, as tuas razões. Amém, queridos? Agora eu quero chegar em uma parte aonde muitas vezes a gente tem desejo, mas não sabe como. Não sabe como. Estamos às vezes em uma circunstância muito difícil, mas a gente não sabe usar as armas que Deus nos deu da maneira correta. As armas de Deus para combater. O primeiro passo para nós combatermos da maneira correta, como verdadeiros soldados de Cristo, o primeiro passo, nós temos que entender que estamos em uma batalha espiritual. Você jamais vai poder ir para uma guerra sem você saber com quem você está lutando. Você jamais vai poder vencer algo se você não sabe qual alvo a você combater. Você não sabe qual alvo você combater, então você vai lutar contra quem? E na nossa vida com Deus, como guerreiros e soldados de Cristo, nós temos que ter essa menção. Primeiro que Jesus disse assim, ele disse assim lá em 1 Coríntios 2,14, que o homem natural, escute só, o homem natural, ele não consegue discernir as coisas espirituais, sabe por quê? Porque ela se discerne pelo Espírito. É pelo Espírito, querido, querida.
Você que está me assistindo aqui pela primeira vez, você que ainda não é evangélico, a tua luta, queridos, talvez esteja travada, porque você ainda está no mundo natural. Você não conseguiu entender ainda o que é que tem por detrás. E para que você entre no mundo espiritual, você tem que começar a entender que Jesus, Ele te faz uma pessoa com discernimento espiritual. E aí você vai combater da maneira correta contra as forças que o inimigo está travando contra você. E está escrito também lá em 2 Coríntios 10, 3, 4, 5 diz assim, que as nossas armas, elas não são naturais. As nossas armas, elas são espirituais, são poderosas em Deus para desfazer todas as fortalezas do inimigo, destruir todos os sofismas, destruir todas as artimanhas que o inimigo produz, que o inimigo ele consegue colocar na mente das pessoas, para tirarmos do foco real que existe algo por detrás agindo, e nós só podemos combater através do Espírito Santo. Se você que é crente, você que é servo do Deus vivo, você que está na presença do Senhor, queridos, você tem essas armas espirituais para você combater. Você tem essas armas espirituais para você vencer. Você tem essas armas espirituais para você derrotar as artimanhas que o inimigo tem planejado contra a tua casa, contra a tua vida, contra a tua família, contra o teu progresso, contra os teus sonhos, contra os travamentos que há na sua vida emocional, na sua vida familiar, na sua vida conjugal. Você tem. Mas você tem que guerrear, tem que combater da maneira correta. Com as armas espirituais que vão destruir essas fortalezas. Glória a Deus. Outro passo. Se revestindo com todas as armaduras de Deus. Esse passo é imprescindível. Eu vou abrir lá no livro de Efésios 6, 10, para a gente estar acompanhando aqui. Acompanhe comigo na sua casa também, em nome de Jesus. Efésios 6, a partir do versículo 10, diz assim: não demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firme. Amém, queridos? Quando esse dia mau chegar na minha e na sua vida, quando chegar alguma circunstância ruim, queridos, você está preparado. Você está com as armaduras dos céus na sua vida. E você vai poder guerrear e você vai vencer. Você vai vencer porque você está preparado. Uma das coisas que são mais importantes para um guerreiro combater é ele estar firme. Se ele não estiver firme, acabou. Se ele não estiver convicto da fé que ele foi alistado como soldado desse exército, acabou para ele. E quantas pessoas nesses dias, quando chegam os dias maus, elas não estão preparadas? Quantas pessoas nesses dias, elas desistem fácil? Quando chegam as lutas, parece que Deus
nunca esteve naquele lugar. Parece que Deus está distante. Quanto o próprio Senhor disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor disse que jamais nos abandonaria. Ele disse que jamais desistiria de cada um de nós. Mas se a minha consciência como guerreiro, combatente nesse exército dos céus, não tiver plena, nós vamos ficar só observando o inimigo fazendo o que ele bem quer. E nós ali com a autoridade que Deus nos deu, nós ficando para trás. Quando começa esse versículo, ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quem que não precisa de força, meu amado? Quem que nessa trajetória da vida não precisa de força? Mas que força é essa que o apóstolo está falando aqui com os Efésios? É a força da minha inteligência? É a força das minhas convicções? É a força do meu braço? É a força de que eu posso sozinho? É a força de que eu posso avançar simplesmente achando que eu vou conseguir sem ter respaldo da parte de Deus? Não, amados. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando você está se sentindo frágil, quando você está se sentindo abatido, quando você está com alguma tribulação que chega a todos, não se enganam, chega a todos. Quantas pessoas estão nesses dias depressivas? Quantas pessoas estão nesses dias pensando até em desistir de tudo? Quantas pessoas estão nesses dias, queridos, pensando até que Deus nem está aí, porque alguém da família foi contagiado com essa situação, porque até alguém foi contaminado e até mesmo faleceu. Ei, queridos, Deus, Ele continua o mesmo a nos ouvir. Continua sendo o mesmo. E quando nós clamamos a Ele, nós suplicamos a Sua presença, nós suplicamos a Sua graça, Ele nos fortalece nele e na força do poder que há nele. Na força do Espírito Santo de Deus que está na igreja nesses dias, agindo através da igreja nesses dias, agindo na sua vida, agindo no seu coração. Então, queridos, quando chegar essas motivações, se dobre diante do Senhor. Quando chegar essas motivações, se dobre diante do altar do Senhor Jesus. E Ele vai estar ali de prontidão para te ouvir, te levantar, te restaurar, te fortalecer. E o inimigo que queria que você desistisse, ele vai se envergonhar, porque você vai se levantar com uma força tão grande, tão poderosa, que ele vai sair correndo. Sabe por quê? Porque você não confiou em você mesmo, você confiou na força do poder que há em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quarto passo: discernindo cada arma de batalha de um soldado. Discernindo cada arma de batalha para um soldado. Aqueles soldados romanos ali, queridos, que Paulo se espelhou, eles tinham o seu capacete, eles tinham um cinto, eles tinham uma couraça, eles tinham uma espada, eles tinham uma sandália, quais eles estavam ali revestidos e preparados para a batalha. No mundo espiritual, nós como crentes, como igreja, nós temos que discernir quais as armaduras que Deus quer que nós venhamos saber usá-las, e usá-las com entendimento, usá-las com discernimento. A primeira arma
descrita em Efésios 6,14, é uma arma de proteção. Uma arma de proteção que diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Com a verdade. Esse cinto que os soldados romanos eles utilizavam naquele tempo, ele prendia toda a sua armadura. Toda a sua armadura, ele segurava a armadura daquele soldado, porque se aquele soldado, quando aquele soldado fosse para a guerra, ele teria segurança em guerrear, teria segurança em entrar nas batalhas. Quando nós, como crentes, quando você ainda não entende essa verdade, você fica inseguro. E a palavra do Senhor diz, queridos, que se nós não tivermos a verdade de Deus como convicção na nossa alma, no nosso espírito, nada das outras armaduras vão servir. Nada das outras armaduras vão servir. Porque a verdade, queridos, é Cristo. A verdade é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E esse cinto da verdade tem que estar na nossa vida, tem que estar como segurança, segurando tudo que faz parte da nossa vida espiritual. Aí sim nós vamos combater esse bom combate debaixo do respaldo dessa verdade. A Bíblia diz que nada pode ser além da verdade, nada pode nada pode ir contra essa verdade. A verdade do Senhor é absoluta. Diante dos relativismos que existe hoje em dia, onde para todas as pessoas existe uma verdade, para você saber combater esse bom combate, você tem que estar seguro dessa verdade. Para que as verdades que o mundo apresenta, você não seja sucumbido com essas verdades que o mundo aí está apresentando, e você perca aquilo que Deus colocou no seu coração para você ir até o final nesse combate. Glória a Jesus. Fala também sobre a couraça da justiça. A couraça da justiça. A couraça da justiça era aquela armadura de proteção onde o soldado usava, porque quando vinha as lanças, quando vinha as flechadas, aquela armadura ali, ela tinha algo que protegia. Era uma armadura com proteção de ferro, era pesada, mas quando os soldados recebiam algumas investidas, não atingiam a eles facilmente. Não atingiam eles facilmente. E quando nós temos essa couraça da justiça, que fala de coração, fala do nosso coração, fala de caráter, queridos, fala do nosso caráter. Se você foi convertido verdadeiramente em Cristo Jesus, você tem agora o caráter de Cristo. E esse caráter de Cristo é fomentado com a palavra que Deus colocou no seu coração e que ninguém mais tira. Quando as artimanhas que o inimigo projetar contra a sua vida para lhe derrotar, essa verdade está lhe cobrindo de tal forma que você vai vencer. Você vai obter vitória. Você vai avançar. Quando nós aceitamos a Jesus está escrito lá em Romanos 10:9. Romanos 10:9. Que todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer e confessar com seus lábios. Porque com os seus lábios nós confessamos para a justiça, e com o coração nós cremos para a vida eterna. Nós temos que ter essa convicção de Deus nas nossas vidas, em nossos corações, para vencermos, batalharmos nesses dias tão difíceis, com essas armaduras espirituais. Efésios 6:15 fala sobre calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da paz. Calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da paz.
O interessante é que fala sobre revestimento também, fala sobre proteção. Quando aqueles soldados iam para a guerra, iam para a batalha, eram dado a ele uma certa sandália, que ela tinha um certo conforto e tinha um revestimento que lhes dava proteção para eles entrarem em campo, para eles pisarem em campos e guerrearem e serem sustentados durante aquele tempo. Jesus nos deu uma incumbência maravilhosa, queridos, de sermos proclamadores dessa palavra. Sermos proclamadores desse evangelho poderoso, desse evangelho que muda, desse evangelho que transforma corações, desse evangelho que opera maravilhas na vida das pessoas, que mudou a minha e mudou a sua, e vai mudar a sua vida também. Você que está ouvindo aqui pela primeira vez, vai mudar a sua vida. Esse evangelho vai entrar na sua vida. Esse evangelho vai entrar no seu coração. Deus está falando agora com os teus pensamentos aí agora. Está fazendo você lembrar de coisas que você tem vivido e que só Ele, só o refrigério dele pode fazer na sua vida. Lembrando que só Ele, só o poder dele pode trazer a cura que você está precisando. E nós, como servos de Deus, nós temos que ser revestidos com esse evangelho. A Bíblia diz: oh, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do evangelho de Cristo. Oh, quão formosos são. Em Romano também está escrito: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Aquele que sai levando a preciosa semente, retornarão consigo trazendo os seus molhos. Ei, queridos, em meio a essa jornada, em meio a essa batalha, em meio a essa missão, nós vamos passar por muitas situações, mas nós vamos estar revestidos de Deus, revestidos de toda a armadura do Senhor, e Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar a vitória. Eu sei que Deus está falando com muita gente aqui nessa noite. Eu sei que Deus está falando ao teu espírito. Eu sei que Deus, Ele está trazendo à tua memória aquilo que Ele tem falado contigo durante esses dias. Ele tem trazido à memória. Glória a Jesus. Efésios 6,16 fala sobre o escudo da fé. É outra arma de proteção. Outra arma de proteção que nós temos que ter nesses dias como soldado. Sabe por quê, amado? Muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele quer que nós nos paralisemos durante a nossa jornada, através das suas setas, através dos seus dardos inflamados. E nós temos que estar com esse escudo da fé. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como Paulo disse: eu combati um bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Guardei a fé. Jesus disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele disse que tudo é possível àquele que crê. Não sejamos como Tomé, que temos que ver algo para poder crer. Mas sejamos como está escrito lá em Hebreus 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova daquilo que você espera. Ei, querido, o teu milagre vai chegar. Ei, querido, a tua família vai ser restaurada. Ei, querido, a porta vai se abrir. Ei, querido, vai ser movida essa situação. Ei, meu amado, tudo vai mudar. Ei, querido, vai acontecer. Ei, amado, vai ser restaurado. Não ouça a voz que o inimigo está dizendo nesses dias, mas seja revestido do Senhor nesse tempo. Tome o escudo da fé e resista. Resista pela fé. Resista pela fé, porque maior é que está conosco do que o que está no mundo. Anderra sui de xaramanaha sui de cai. Labá sui de cai. Anderra sui de cai aso. Labá sui de ha sui de cai. E calabá sui de cai aso. Você vai vencer. Não fique triste, você vai vencer.
Não fique cabisbaixo, você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Receba no teu espírito nessa hora aí agora, essa palavra que está sendo injetada no teu espírito aí agora. Jesus, Ele está te visitando aí agora. Jesus, Ele está te tocando aí agora. Está restaurando a sua vida, restaurando o seu ânimo. Ei, esse sentimento depressivo, ele sai agora da sua vida. Essa tristeza, ela vai embora agora da sua vida, em nome de Jesus. Efésios 6:17 fala sobre o capacete da salvação. Ei, amados, o capacete da salvação. Há um capacete, queridos, invisível, mas real. Invisível, mas real. Sabe, queridos, quando Jesus disse que você é salvo, você é salvo. Quando Jesus disse que você agora é filho, você é filho. Quando Jesus disse que agora que nós podemos ter a testificação de filhos através do seu Espírito, isso é uma verdade. E toda vez que o diabo vier dizendo que isso não é uma verdade, dizendo que você não pode, dizendo que você é algo só inventado, é algo... É tipo como se fosse uma fábula. Você vem com essa palavra e diz para ele: olha, eu sou filho e eu creio na verdade desse evangelho. Eu creio na verdade dessa palavra. Eu creio nessa verdade, essa verdade que liberta. A palavra do Senhor diz lá no livro de João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vós sereis livre de todo o cativeiro, livre de todas as artimanhas. Você é livre, você é livre. Louvado seja Deus. Efésios 6:17 fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Outra arma, só que agora essa arma de ataque. Essa arma do guerreiro, essa arma que é a palavra dele. Essa palavra aqui, queridos, ela é poderosa. A palavra do Senhor, queridos, ela tem uma potência tão poderosa que é incomparável a qualquer tipo de situação que os cientistas e homens podem produzir. É mais poderosa do que uma bomba atômica, do que o efeito de uma bomba atômica. Sabe por quê, amados? Porque essa palavra não é de homens, essa palavra não é de uma pessoa, não é de uma mente intelectual humana. Essa palavra, ela vem daquele que é todo poderoso. Essa palavra que alcança ambientes inimagináveis. Essa palavra que não há barreiras para que não possa alcançar alguém. Eu quero dizer para você aqui, queridos, que a distância não é barreira. Alai chou manaya sou, decalabassui derrasui decai. A palavra do Senhor, ela não tem barreira para alcançar o teu coração. Não tem barreira. Creia no poder desta palavra. Creia no poder dessa palavra. Romanos 12, ou Hebreus 12 diz que a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Sabe o que é eficaz, amados? É porque ela traz resultado. Ela traz resultados. O milagre vai acontecer. A cura vai acontecer. A libertação vai acontecer. A porta vai se abrir. O mover de Deus vai acontecer na sua vida. Aquele diagnóstico que disseram que acabou, eu quero dizer para você nessa noite, através dessa palavra, vai ser mudado esse diagnóstico. Vai ser mudado esse diagnóstico. Sabe por quê? Porque Deus, Ele está entrando com providência na sua vida. Ele está entrando com providência nessa situação. Porque a palavra do Senhor, ela é poderosa, queridos. Jesus, Ele não errou, Ele nunca errou. Ele disse para nós proclamarmos essas verdades. Ide e proclame esse evangelho. E Ele disse ainda: e esses sinais seguirão aos que crerem.
Se você crê aí hoje na tua casa, queridos, vai se seguir esse sinal de que você está tanto procurando na presença do Senhor Jesus. Vai seguir. O milagre vai acontecer. A restauração vai acontecer. A cura vai acontecer. O projeto de Deus vai acontecer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Existem outras armas também. Só vou citar aqui mais 2 armas. Que é a arma da oração. Você tem praticado a oração com constância? Você tem praticado a oração como algo que move o coração de Deus? Jesus, queridos, ele praticava essa arma como nunca. Quando ele começou a pregar esse evangelho aqui nessa terra, Jesus sempre estava voltando para poder orar. Sempre estava voltando para poder ministrar o evangelho com poder e autoridade, na presença do Espírito Santo. Quantos momentos a sós eu e você temos tido diante do Pai, diante das situações? Ou será que você só tem feito reclamar? Será que você só tem feito murmurar? Ou você tem buscado o caminho da oração, dessa arma poderosa em Deus? Essa arma que libertou a vida de Pedro, que estava ali preso. E através da oração da igreja, a igreja orando, queridos, o Senhor enviou o anjo para que pudesse libertar a vida de Pedro. Eu quero dizer para você, queridos, que a prática dessa arma de guerra, ela vai trazer coisas extraordinárias na sua vida. Ela vai trazer coisas extraordinárias na tua história. Ela vai te fazer um guerreiro com respaldo diante da presença do Senhor, que o inferno ele vai ter que tremer diante da tua presença. Porque é uma arma poderosa, é a oração. Glória a Deus. O jejum é outra arma poderosa do Senhor. Quantos de nós temos praticado verdadeiramente essa obra tão poderosa que é essa arma espiritual que é o jejum? O jejum ele abre espaço no nosso espírito para canalizar a obra de Deus, a vontade de Deus nas nossas vidas. E nós vamos nos encher de Deus. Nós vamos nos encher da glória do Senhor. Vamos nos encher da sua presença para poder combater contra o mundo espiritual que está combatendo contra a sua vida, que está querendo fazer com que você desista, que está fazendo com que você fique paralisado, que você tenha desejos. Quantas pessoas têm sido paralisadas pelos desejos carnais? E a Bíblia diz lá também em Gálatas 5, que a nossa luta, queridos, não é contra a carne nem contra o sangue. Diz também que a carne nossa, ela milita contra o espírito. Olha aí, falando novamente sobre guerreiros, falando novamente sobre soldados, sobre militar, boa militância. O jejum, queridos, ele te dá respaldo para que você possa estar sendo fortalecido dia após dia na presença do Senhor e guerrear contra as forças malignas que têm tentado te paralisar. Glória a Jesus. Além de você se encher da presença do Senhor, glorificar o nome dEle em todo lugar. Quando você vê, queridos, que as fragilidades estão chegando na sua vida, use essas armas. Use essas armas de Deus. Não fique despercebido, não fique distraído, não dê espaço para que o inimigo, ele consiga o projeto que ele quer, que é te paralisar. Esses são os dias aonde Deus quer manifestar coisas tremendas. Porque, queridos, a manifestação da fé, ela não vem quando as coisas estão fáceis, não. A manifestação da fé, ela vem quando as coisas começam a ficar complicadas. Mas a palavra do Senhor, ela diz, queridos, que a fé, ela remove montanhas, remove obstáculos.
E é através dessas armaduras de Deus que nós vamos vencer, nós vamos conquistar, nós vamos ultrapassar barreiras. Eu tive uma experiência esses dias, porque Deus tem falado conosco. O Senhor tem falado conosco durante esses dias todos, através da oração, através de experiências com Deus. Esses dias eu estava dormindo e o Senhor me deu uma experiência no mundo espiritual, onde o Espírito do Senhor me arrebatou e me levava em uma força tão profunda, e eu só conseguia ver que eu estava sendo conduzido, e era o Espírito do Senhor me conduzindo, e me levava com uma velocidade muito grande, e eu podia ver que Deus queria falar algo comigo a esse respeito. Eu lembro que eu passava por alguns ambientes aqui acima, e me perguntava a Deus, o Senhor, onde é que eu estou? O Senhor está me levando para perto de Ti, para o céu, para ver coisas aí perto de Ti? E não me respondiam nada, mas eu sentia aquela força me levando. De repente eu ultrapassava outros ambientes, chegava em alguns locais, via cidades, via cachoeiras, pessoas ali naquela localidade. E o Espírito continuava me levando, e passava por estradas, e tinha algum momento que eu sentia que existia algumas barreiras, era como se algo de batalha espiritual estivesse ali, mas toda vez que chegava perto, o Espírito me levava com uma força muito grande, e ultrapassava aquilo ali. E aí eu passando por uma barreira e outra, e eu sentia o Espírito me levando com uma força muito grande. E quando eu chegava num local onde eu, no meu espírito, perguntava onde é que o Senhor estava me levando, o Espírito me levava em uma comunidade, e quando eu chegava naquela comunidade, eu via algumas crianças, e perguntava a ela, onde é que eu estou aqui? Só que aquela criança, ela não me respondia, não conseguia ouvir ela me respondendo onde é que estava. Mas o meu Senhor ficava questionando. Só que quando eu cheguei nesse local, também a força que estava me conduzindo também parou, porque era ali o destino que Deus estava querendo me levar. E quando eu chegava naquele local ali, eu olhava um pouco mais para baixo, tinha umas pedras assim, via também um homem sentado. O homem sentado estava tipo numa cadeira de rodas. E quando eu chegava perto daquele homem dizia para mim, eu dizia para ele, olha, onde é que eu estou? Eu dizia, olha, eu sou cristão. Ele dizia, eu também sou. Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Aí ele olhava para mim e dizia, olha, Deus, eu estava orando a Deus para que você viesse até a mim. Eu dizia, glória a Deus por isso. E naquele momento o Espírito me impulsionou para impor as mãos sobre ele. E ali eu impus as mãos sobre ele, e aquele homem se levantava, queridos. Aquele homem se levantava, ele sentia um impacto do Espírito Santo na vida dele, aquele homem se levantava. E de repente eu estava me movendo para entregar algo da parte do Senhor para aquele homem. E para a família dele. Então, queridos, nós temos que nos mover nesses dias com essa intenção do Espírito, porque o Espírito do Senhor, Ele quer operar coisas gloriosas, mas nós temos que entender o mundo espiritual. Como que você vai receber coisas grandes de Deus, se você não mergulha no mundo espiritual para entender que Deus quer fazer através da sua vida? E todo o foco que Deus me fez compreender, queridos, é o desejo que eu tenho de ver vidas aos pés do Senhor Jesus. É o desejo que eu tenho de ver vidas sendo tocadas pelo Espírito. É o desejo que Deus tem colocado na minha vida, queridos, de ver multidões sendo alcançadas, territórios sendo alcançados. É ver famílias inteiras se prostrando diante de Jesus, queridos. Não há outro caminho. Não há outro meio pelo qual o homem deve ser salvo, como está escrito lá em Atos. Arrependei-vos e crede no Evangelho, para que chegue o dia, o tempo do refrigério pela presença do Senhor na sua vida. E Deus está falando contigo nessa noite, você que está aqui vendo essa live pela primeira vez, que ainda não é evangélico. Eu quero dizer para você, se você entrou aqui, queridos, é porque Deus, é você mesmo que Deus quer.
É você mesmo que Deus quer tocar nessa noite. É você mesmo que Deus quer mudar a sua história. Porque quando Jesus entra na nossa vida, queridos, a nossa história muda completamente, cabalmente a nossa história muda. Deus é especialista em operar nas nossas vidas. Ele continua vivo. Ele continua vivo. Ele continua realizando coisas gloriosas nesse tempo. Ele continua operando. Ele continua movendo. A palavra dele é poderosa. É fogo. É martelo que esmiuça a penha, que esmiuça as pedras, os corações duros. A palavra do Senhor é única, queridos. Viva pela palavra. Absorva essa palavra no teu espírito. Dê espaço a Deus na sua vida. Dê espaço ao operar de Cristo na sua vida. Esse é o tempo. Esses são os dias que Deus quer realizar todos os seus bons propósitos na tua vida, na tua história. Porque Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero estar nesse momento só fazendo ressalva só mais uma arma. Eu vou estar orando aqui, mas enquanto o ministério de louvor está aqui à frente, eu quero justamente falar sobre isso. Uma arma que não pode faltar nas nossas vidas é a arma da adoração. A arma da verdadeira adoração. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E Deus busca os tais, os verdadeiros adoradores. Então esse é o tempo, queridos, de nós adorarmos o Senhor com muita intensidade. Porque cada vez que você adorar a Deus, amados, mais de Deus você vai receber. Mais de Deus você vai receber. E eu quero estar profetizando sobre a sua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Quero profetizar sobre a sua vida esse tempo do operar de Deus no seu coração. Pai Santo, Pai Bendito, em nome do Senhor Jesus, eu quero, Deus, te render glórias, te render graças, Senhor, diante da tua presença. Pai Santo, nós sabemos, Pai, que sem ti nada podemos fazer. Deus, nessa noite nós falamos, Pai, acerca das coisas do Espírito. Deus, eu tenho certeza, Pai, que existe muitas pessoas aqui através dessa live, ó Deus, que precisam, Pai, ó Deus, da tua presença, que precisam, Senhor, do teu toque, que precisam, Jesus, da tua restauração. Deus, eu profetizo em nome de Jesus que o milagre do Senhor chegou nessa casa hoje. Eu profetizo em nome de Jesus que a libertação chegou nessa casa hoje. Eu profetizo, Pai, ó Deus, que todo obstáculo está sendo quebrado agora em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar agora essa palavra de vida. Quero declarar agora em nome de Jesus. Seja tocado, seja tocada, seja restaurado, seja renovado agora. O Senhor está te tocando aí agora. Receba o toque do Espírito. Receba o toque do Espírito Santo. Receba aí agora. Receba em nome de Jesus. Receba a unção de Deus. Receba a unção de Deus aí no teu lar. Receba a unção de Deus aí no teu lar, em nome de Jesus. Seja tocado, seja batizado, seja renovado, seja restaurado, seja tocado nessa hora. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. A glória do Senhor está chegando aí agora. Sinta, 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 sinta a presença de Deus aí na tua casa. Sinta aí a presença de Deus. Ori calabaço e derraço e decai. Ori anda labaço e deixará. Choro dura uma noite, mas aleluia, Jesus. Ela vem. O Senhor é um Deus grande. Tu és um Deus poderoso. Eu creio. Tu és um Deus poderoso. Nós cremos, Senhor, Deus, nesse mover poderoso do Senhor, Pai, nesses dias. Nós não estamos sós.
nessa luta. Esse homem, essa mulher não está só. O desespero Oh Deus, essa história vai ser mudada. Essa circunstância, Deus, vai ser mudada. Essa paralisação, Deus, ó Deus, vai ser operada, ó Deus, o milagre do Senhor. Ei, eu quero dizer, se você não anda nessa hora, levanta e anda. Levanta e anda. Se você não enxerga nessa hora, enxergue nessa hora em nome de Jesus. Deus está tocando agora nos teus rins. Receba aí agora o toque de cura do Senhor nos teus rins, em nome de Jesus. Receba aí no teu pulmão agora o toque de cura. Receba em nome de Jesus. Ser curado, ser curado, ser curado em nome de Jesus. Receba aí agora na tua mente aí agora. Que esse mal agora saia, saia, saia em nome de Jesus. Receba paz, receba refrigério. Em nome de Jesus, receba agora na tua coluna o toque do Senhor sobre a sua vida. Receba aí agora, homem. Receba aí agora, mulher. Receba aí agora, criança. Você que foi atingido desse coronavírus. Em nome de Jesus, receba a cura. Receba a cura. Receba a cura em nome de Jesus. Oria lava, suideha, suideixa lama, fruto na vinde. Oh Jesus, da oliveira, todavia eu me alegrarei. Nós te adoramos, Jesus. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Nos alegramos em Ti, Jesus, porque cremos, Pai, nas maravilhas do Senhor. Um Deus, aleluia, que não vai deixar eu quero dizer para você, luta me matar. Você aí agora, Desespero me toma. você aí agora, Por mais que Deus falou contigo, que seja, e você ainda não é evangélico. Eu quero dizer, queridos, que o jugo que você está passando pode ser um jugo muito pesado, mas o jugo de Jesus é suave. E Ele diz para você nessa noite: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para a vossa alma, diz o Senhor. Diz o Senhor dos Exércitos. E se você nessa noite deseja aceitar o Senhor Jesus no teu coração, queridos, feche os teus olhos aí onde você está mesmo. Põe a mão no seu coração e repete comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a Tua palavra, e eu sei que o Senhor é um Deus bom. Nessa noite eu quero me entregar a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti, para que Tu sejas o meu único e suficiente Salvador, para que Tu cuides de mim, para que Tu sejas o meu Senhor, para que Tu sejas aquele que me dá a alegria da minha salvação. Faça essa oração, queridos, e receba aí agora a presença do Senhor na sua vida. Receba a presença de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Declare isso, meu irmão. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vinde, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vinde, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
navio me